Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Continuando aqui com o assunto de decorators, né, ou decoradores. Vamos trabalhar aqui decoradores com diferentes assinaturas. E aí você pode estar se perguntando, mas o que é assinatura? O que são assinaturas? Basicamente, assinaturas, né, dizem respeito ao nome, aos parâmetros de entrada e o retorno das funções. Então, essa basicamente é a sua assinatura. O nome é a sua assinatura. A quantidade de parâmetros que nós vamos definir é também composta a sua assinatura e o retorno, né, desta função. Né? Então, é um conjunto de elementos. Vamos criar aqui, né, um decorador que basicamente vai em e-mails, mensagens. Né? Geralmente, quando nós colocamos todas em caixa alta, as palavras em caixa alta, a gente está querendo expressar ali uma voz um pouco mais alta. Né? Então, o falar alto é só colocar em caixa alta. Então, vamos criar uma função, né, que, dada uma mensagem, ele vai decorar, né, falando alto. Né? Basicamente, essa é a ideia dessas duas funções aqui. Ok? Então, a saudação basicamente continua a mesma coisa, né? Só que dessa vez nós vamos passar uma assinatura, um elemento ali que seria uma palavra, né, que vai compor a assinatura de saudação. Né? Então vamos chamar aqui o PyCharm, vamos fechar este arquivo, vamos abrir um novo. Aula 129. Então aqui, vamos aqui definir então um decorator, né, um decorador, que é falar alto. Ele vai receber aqui uma função como parâmetro, certo? Um decorador tem que receber uma função. Então, aí dentro eu vou definir maiúsculas, né? E vou receber aqui a palavra, né, que vamos transformar em maiúsculo. E aí eu vou retornar, basicamente, a palavra ponto upper. Vou colocar todas em maiúscula, ok? Muito bem. E aqui eu vou retornar, return, quem? Maiúscula, né? Maiúscula. Muito bem, maiúsculas, né? E aqui, então, nós vamos, então, definir uma função, outra função aqui, saudação, e eu vou receber uma palavra aqui como parâmetro. E aqui, basicamente, eu vou retornar, return, uma string, olá, e a palavra. Simples assim, né? Muito bem. E com isso, né, a gente já pode mostrar aqui, por exemplo, a print saudação, e a gente pode passar, por exemplo, bom dia. Bom dia. Se nós salvarmos aqui e executarmos neste momento, nós vamos ter então a palavra olá, bom dia. Né? Então, olá, bom dia. Então aqui a gente pode pôr aqui um ponto, né? Olá e o bom dia. Muito bem. Então a execução me dá esta mensagem. Muito bem. Agora vamos decorar essa saudação com essa, né, falar alto, com essa função falar alto. Então simplesmente a gente vem aqui, @falar alto, né? E com isso, basicamente, quando ele exibir essa mensagem, ele vai colocar todas em maiúscula. Vamos ver se funciona. E tá aí, ó, bom dia, né? Só que o olá não saiu, né? Aqui eu retornei uma coisa errada. Então aqui eu tenho que retornar a função, né? Função palavra, e aí sim, tudo em maiúscula. Né? Então é por isso que estava saindo só bom dia aqui. Né? Então aqui sim, agora é correto. E agora sim, olá, bom dia. Né? Todas em maiúscula, ou seja, a expressão toda, ou seja, todo o resultado, então, aqui sendo mostrado de toda a função. Ok? Vamos ver então agora, né? Vamos ampliar um pouquinho e vamos criar duas outras, mais uma outra, né? Função aqui com uma assinatura diferente de saudação. Então aqui no caso, né, vamos criar aqui um pedido, por exemplo. Vamos só salvar e criar aqui o 129. Vamos então aqui criar no 129b mais uma função pedido. E aqui, né, como se nós estivéssemos numa sorveteria aqui, vamos fazer dois pedidos, né, de duas bolas de sorvete, a bola 1 e a bola 2 aqui, né? E basicamente ele vai nos retornar aqui, né, return, uma string, né, falando assim, olá, quero sorvete de, aí qual vai ser a bola 1, e depois com bola 2. Ok? Muito bem. Aqui a gente está imprimindo, a gente pode até aqui, né, vamos decorá-lo também aqui, falar alto, e em seguida vamos também imprimir aqui, ó, print pedido, e aí a gente passa como parâmetro, por exemplo, aqui
morango. Então, morango. E então aqui nós passamos então as duas bolas, né? Vejam que o próprio PyCharm já está me indicando aqui algum tipo de erro, né? Que é um erro de assinatura. Mas mesmo assim, vamos ver aqui o que acontece. Vamos salvar e vamos executar aqui, ó, run. E está aqui, ó, o erro aqui, né? Então olha só, tipo de erro, o falar alto, maiúscula, take one positional argument, but two are given. Então foram dados 2 argumentos, mas ele só aceita, né, basicamente um parâmetro posicional. Então aqui ele já está inclusive indicando que esse parâmetro aqui está a mais, olha lá, unexpected argument, né? E como que a gente pode resolver? Então este falar alto, que é um decorador aqui, ele só aceita um parâmetro. Como que nós podemos resolver esta situação? Vamos ver se vocês se lembram, né? Quando nós recebemos, né, nós não sabemos a quantidade de parâmetros que nós vamos receber, nós podemos utilizar o asterisco args ou asterisco keyword args, né? O keargs aqui, né? Então, se nós fizermos dessa forma, independente agora do número de parâmetros que nós passarmos, ou seja, dependendo aí do número de assinaturas, essa função vai funcionar do mesmo modo, né? Então, ou seja, esse decorador, né, vai funcionar do mesmo modo. Então, o segredo estaria basicamente aqui em você colocar, né, uma assinatura ampla o suficiente para que efetivamente esta função fosse, suficiente para decorar outras funções com diferentes assinaturas. Então, vamos lá, vamos ver como isso funciona na prática. Então, aqui, né, ao invés de passar aqui a palavra, né, eu vou aqui, então, receber asterisco args e 2 asteriscos keyword args. E a mesma coisa, né, a gente passa aqui para esta função aqui, asterisco args, vírgula, asterisco, 2 asteriscos, né, keyword args. Muito bem, então agora, né, ele tem uma assinatura ampla o suficiente para aceitar tanto o pedido quanto a saudação. Então, essas duas impressões, pode ver que o erro aqui que estava sendo indicado, ele agora não existe mais, né? Vamos salvar e vamos executar aqui, ó. Ao executar, agora as duas mensagens foram executadas. E aqui, né, eu posso até criar uma outra sem passar parâmetro algum. Por quê? Porque agora ele está amplo o suficiente. Vamos pegar aqui e passarmos aqui criar uma outra função aqui, ó, def, por exemplo, mensagem. Ela não recebe nenhum parâmetro, né? E aí ele só retorna, basicamente aqui, olha só. Bom te conhecer. Simplesmente assim, né? Vamos salvar. E vamos decorar esta mensagem. Então agora falar alto, e vamos imprimir aqui no finalzinho, print mensagem, sem parâmetro algum, salvar, e vamos ver agora o que acontece. Vamos executar, e está aí as 3 mensagens decoradas, uma sem parâmetro, uma com 2 parâmetros e outra com 1 parâmetro. Ou seja, um decorador que aceita múltiplas assinaturas, né? E para terminarmos a aula de hoje, né, vamos dar uma olhadinha, né, também eu posso ter decoradores com parâmetro, ou seja, eu posso exigir ali algum tipo de parâmetro, né, que é uma assinatura definida. Vamos entender aqui como que isso poderia funcionar. Vamos imaginar que, efetivamente, eu quero verificar um primeiro argumento, né, e esse argumento tem que ser um específico, por exemplo, um valor específico. Então, aqui, né, eu tenho uma função interna e a função original aqui, né. A função interna, né, ou seja, o mais externa, né, ela vai então receber a função, né, que vai ser passado como parâmetro. E aqui o valor, né. Nós vamos então observar e a gente vai verificar basicamente se o argumento na posição 0 ele é diferente de valor, ou seja, ele tem que ser igual a esse valor. Se ele for diferente ou args, né, for vazio, o que acontece? Eu vou falar assim que o valor está incorreto. O primeiro argumento tem que ser, aí eu exibo o valor. Caso contrário, caso isso aqui seja falso, nós caímos aqui e a gente chama a função com os argumentos correspondentes. E aí, efetivamente, existe a cascata aqui de execução, ok? Então aqui, por exemplo, a gente vai falar o seguinte, olha, calcula número 1 e número 2, aonde o primeiro argumento, ou seja, o primeiro número aqui tem que ser 20, né? E aí a gente vai fazer 2 testes, né? Um com 20 e outro com 10. Então, esta é uma forma de fazermos, né, decoradores com parâmetros, né? Então, seria um exemplo de aplicação. Vamos fazer isso no PyCharm e aí nós verificamos aqui. Opa, PyCharm, aqui. Vamos finalizar aqui
E esse aqui é a nossa aula 129C, né? 129C. Aula 129C. Então aqui, vamos colocar aqui, define, verifica, primeiro argumento. E eu vou passar então o valor aqui para ela. Aí eu vou ter uma função, né, def interna, que vai receber a função. Ela então vai ter uma inner function aqui, né? Estou falando original, mas é mais interna, sei lá, né? Original, que vai então receber args e keyword args. Muito bem. E essa vai então basicamente falar aqui, ó, if args, ou seja, se ele foi vazio, né? E end args na posição 0 não for igual, not igual, valor, o que eu vou fazer? Então, se ele está vazio ou não for igual a valor a posição 0, eu vou então fazer um return aqui, uma string, falando valor incorreto. O primeiro argumento tem que ser, e aí eu coloco aqui o valor. Muito bem. Ufa, deu certinho aqui. Muito bem. E aí, caso contrário, else, né? Eu nem preciso colocar else aqui, né? Ou seja, se ele não entrar aqui, ele já vai passar. Se ele passar, eu vou só retornar a função com os argumentos aqui, né? Asterisco args, vírgula, asterisco keyword args. Opa, 2 asteriscos, faltou um aqui. Muito bem. E por fim, né, eu vou então retornar também return a função original. Então, original. E por fim, eu vou retornar return a interna. Muito bem. Com isso, eu tenho já o decorador, né, que vai então aceitar um parâmetro, né? Então, basicamente, nós envolvemos, né, aquela nossa função anterior, que aceita múltiplas assinaturas, com uma outra função que vai ali receber um valor. Basicamente isso. E pelo princípio do nested, né, ou inner function, né, uma função enxerga o parâmetro das subsequentes, né? Então, isso basicamente funciona como uma cascata aqui. Aí, então, vamos decorar, né, com esse verifica primeiro argumento, a função def calcula, ele vai receber 2 valores, né, num1, num2, tá? E desses valores aqui, basicamente, ele vai retornar, return, a soma, né, num1 mais num2. E a gente não colocou aqui, olha, no verifica primeiro argumento, o nosso parâmetro. Então, o nosso parâmetro aqui, por exemplo, pode ser, sei lá, 20, né? Então, o primeiro valor tem que ser 20. Muito bem. Vamos, então, agora testar. Vou chamar aqui, ó, calprint, né? Vamos imprimir aqui o print, calcula, e vou passar 2 valores. O primeiro vai ser 20 e o segundo 30, para dar 50, né, a soma. E numa segunda chamada, olha só, print, calcula. Agora aqui eu vou passar 10 no primeiro e 40, né, tem que dar 50 também a somatória. Só que no primeiro parâmetro aqui, nós não passamos o valor 20, que era o definido aqui, né? Então vamos ver o que pode acontecer aqui, o que vai acontecer, e tá aqui, ó. Então a primeira função aqui, o calcula 20 e 30, ele calculou corretamente e retornou o valor 50. A segunda, né, onde nós passamos com o primeiro parâmetro 10, ele falou que o valor está incorreto, o primeiro argumento tem que ser 20. Então funcionou exatamente como nós prevíamos. Ok, pessoal? Então é isso, né, por hoje, e nos encontramos na próxima aula. Tchau!